Estes salmões criados em fazendas na Noruega estão sendo colhidos por barcos de poço que os transportam para a colheita das plantas após 14 a 22 meses passados em gaiolas marinhas. As maiores fazendas de salmão aqui podem conter até 2 milhões de peixes por geração, cada um pesando de 4 a 6 quilos. O bacalhau criado em fazenda é um pouco menor quando colhido, pesando no máximo 5 quilos. Muitas pessoas provavelmente conheceram o salmão através da culinária japonesa. Mas você sabia que a Noruega fornece mais de 52% do salmão do Atlântico Mundial? Só em 2023, mais de 849 milhões de salmões são cultivados neste país. Mas são necessários pelo menos 3 anos para colher um lote de peixes maduros dessas minúsculas ovas. As ovas de salmão são incubadas em tanques de água doce por cerca de 60 dias até eclodirem em pequenos alevinos. Durante esta fase inicial, os alevinos alimentam-se dos seus sacos vitelinos durante 4 a 6 semanas antes de passarem para sólidos. Após 8 a 15 meses em água doce, o salmão passa por smoltificação, onde se transforma de par em smolt, preparando-se para se adaptar à vida em água salgada nestes enormes tanques em terra. Neste ponto, são vacinados para prevenir doenças e transportados para fazendas marítimas em barcos-poços, onde continuarão a crescer por mais 14 a 22 meses. Os bacalhaus seguem um caminho semelhante, mas são transferidos para gaiolas marinhas quando atingem 60 a 100 gramas. Pode-se dizer tecnicamente que a criação de peixes é melhor para o meio ambiente do que a criação de gado terrestre. É porque enquanto uma vaca come cerca de 8 quilos para ganhar 1 quilo e um porco come 3 quilos, os salmões só precisam de 1,2 quilos para produzir o mesmo rendimento. Localizadas nos fiordes frios e ricos em oxigênio da Noruega, as explorações de bacalhau e salmão consistem frequentemente em 6 a 10 jaulas marinhas, cada uma contendo até 200 mil peixes em redes com até 200 metros de circunferência e 50 metros de profundidade. Apenas 2,5% do volume é ocupado por peixes para que possam nadar livremente, garantindo uma proporção uniforme de gordura e carne. Apesar destes avanços, os desafios permanecem. Aproximadamente 200 mil salmões escapam das fazendas norueguesas todos os anos. Estes peixes que escaparam cruzam-se com populações de salmão selvagem, o que representa uma ameaça a longo prazo para as unidades populacionais de salmão selvagem em mais de 70% dos rios noruegueses. As epidemias de piolhos marinhos, vírus e bactérias são outro grande problema. Mas as explorações de salmão norueguesas procuram soluções na natureza, utilizando peixes mais limpos para detectar os piolhos do salmão. Mas não se preocupe, apenas os peixes saudáveis são colhidos. Ao chegar à planta de processamento, o salmão é colocado em gaiolas de espera por 24 horas a até 6 dias para se acalmar e melhorar a qualidade da carne. Em seguida, são despejados suavemente na planta, onde nadam contra uma corrente leve antes de serem atordoados para garantir uma colheita humana. Depois de atordoados, são sangrados e imediatamente resfriados para preservar seu frescor. Juntamente com o bacalhau cultivado, a Noruega exporta mais de 2 milhões de toneladas deste peixe por ano. Eles são então embalados e enviados para fábricas nacionais ou exportados para processamento em outros itens mais vendidos. Na Noruega, o salmão selvagem capturado no hemisfério norte, como o apreciado salmão-rei do rio Koper, pode custar até $100 por quilo, devido à dificuldade e ao risco envolvidos na sua captura. Em contraste, o salmão criado em fazendas normalmente custa 3 a 4 vezes menos por quilo, tem uma cor rosa mais clara e mais marmoreado do que seus equivalentes selvagens. Um estudo recente descobriu que quase metade do salmão de viveiro vendido nos Deus Iuau é frequentemente rotulado incorretamente para induzir os clientes a pensarem que se trata da variedade mais cara capturada na natureza. O bacalhau é frequentemente seco e salgado em klippfisk ou bacalhau, sendo que a Noruega exporta mais de 65 mil toneladas de bacalhau seco anualmente.
Tradicionalmente, os peixes são primeiro pendurados em prateleiras de madeira para secar. A temperatura, que oscila em torno de 14 a 5 graus Fahrenheit, é fria o suficiente para manter os insetos afastados, mas não o suficiente para congelar o peixe, garantindo que ele seque uniformemente ao longo de vários meses. Este antigo método de preservação remove cerca de 77% do conteúdo de água do peixe, resultando em bacalhau que pode durar até 3 anos. O rendimento é baixo, em torno de 23%, mas o retorno é imenso. O bacalhau fresco comprado por cerca de $5, o quilo pode ser vendido por cerca de $13 o quilo depois de seco. Embora este método de secagem tradicional demore muito mais tempo do que os secadores artificiais, produz um produto premium que é apreciado em todo o mundo, especialmente no sul da Europa e em África. Vamos ver como isso é feito na fábrica. Primeiro, o bacalhau é enxaguado em água salgada durante 1 a 2 minutos. Depois disso, a polpa é colocada nesses moldes, que depois vão para o freezer. Após 3 dias, são fatiados e dispostos em prateleiras para secar junto com as partes sem polpa por 3 a 4 dias na sala de secagem. Os noruegueses costumam usar o bacalhau no lutefisk, um prato tradicional de Natal norueguês feito embebendo o bacalhau em soda cáustica e depois cozinhando-o no vapor ou assando-o. Possui textura e sabor gelatinosos únicos. O salmão fumado norueguês, um produto apreciado em todo o mundo, é curado e fumado sobre o tradicional alderwood, fixando o seu sabor delicado. Ao aproveitar ao máximo cada peixe e ao transformar as aparas em produtos como farinha e óleos de peixe, as explorações piscícolas da Noruega minimizam o desperdício, ao mesmo tempo que fornecem produtos do mar sustentáveis e de alta qualidade aos mercados de todo o mundo. Além do bacalhau e do salmão, as águas frias do mar da Noruega também proporcionam um habitat perfeito para as lulas. Todos os anos, os pescadores do país colhem cerca de 25 mil toneladas deles. Isto representa uma parte significativa do fornecimento de lulas da Europa, sendo a Noruega um dos principais produtores. Os pescadores noruegueses usam principalmente um método chamado jigging, uma técnica que envolve baixar uma linha com múltiplas iscas na água e puxá-la rapidamente para cima e para baixo. As lulas são atraídas pelo movimento, confundindo as iscas brilhantes com peixes pequenos. Este método é incrivelmente eficiente, permitindo aos pescadores capturar centenas de lulas em apenas algumas horas, especialmente durante a época alta, de agosto a outubro, quando as lulas migram em grande número. Em algumas partes da Noruega, os pescadores até usam luzes subaquáticas para atrair lulas, aproveitando a sua curiosidade natural. Depois de colhidos e congelados a bordo, são enviados para a terra para processamento posterior. Na fábrica, a lula é lavada e cortada em rodelas, formatos customizados ou mantida inteira para exportação. Quando se trata de camarão, a Noruega é igualmente prolífica, produzindo mais de 35 mil toneladas de camarão de água fria por ano. Esses camarões são altamente valorizados por seu sabor doce e delicado, e grande parte da colheita é exportada para mercados no Semenukshima e na Ásia. A pesca de arrasto de camarão é o principal método utilizado. Os pescadores arrastam uma grande rede em forma de cone pelo fundo do oceano, onde os camarões se reúnem nas águas profundas e frias. A plataforma continental da Noruega, com os seus declives acentuados, proporciona um ambiente ideal para o desenvolvimento destes camarões. Os camarões são capturados em profundidades de até 2.000 pés e cada pesca pode trazer milhares de quilos de camarão em uma única viagem. Uma técnica que diferencia os arrastões de camarão noruegueses é o uso de dispositivos de redução de capturas acessórias. São grades especiais instaladas nas redes que permitem a fuga de espécies maiores, como peixes e tartarugas, retendo os camarões menores. Após a classificação, eles são congelados a bordo em temperaturas tão baixas quanto menos 30 graus Fahrenheit para fixar seu sabor e textura.
Imagine o ar fresco e fresco do Ártico, com os pescadores trabalhando em temperaturas quase congelantes enquanto separam pilhas de camarões, selecionando cuidadosamente os melhores para o mercado. É um trabalho difícil e exigente, mas que sustenta milhares de meios de subsistência nas comunidades costeiras da Noruega. Uma vez em terra, os camarões são descascados, limpos e embalados. Alguns são fervidos e vendidos pré-cozidos, enquanto outros são embalados crus para o mercado internacional. O camarão norueguês é particularmente notável pela sua alta qualidade e mais de 90% do camarão capturado é exportado. Este processo rápido e eficiente faz da Noruega um dos maiores exportadores de camarão de água fria do mundo, sendo os Estados Unidos um mercado significativo. Escondido nas profundezas da neve e do gelo dos mares frios, está o habitat de muitas espécies raras de frutos do mar. Bravos pescadores navegam todos os dias em seus barcos através de espessas camadas de gelo para pescar. No vídeo de hoje, exploraremos jornadas desafiadoras e histórias interessantes sobre a pesca de frutos do mar em mares gelados. A pesca do bacalhau é uma das pescarias tradicionais mais antigas. As águas de Block Island são ótimas para a pesca do bacalhau no inverno porque contém muitas iscas e possuem terreno extremamente bem estruturado. A pesca é normalmente feita em profundidades de 90 a 130 pés. Independentemente dos meios utilizados pelos pescadores, a pesca comercial no inverno é um dos trabalhos mais perigosos, porque os barcos são suscetíveis ao congelamento no inverno rigoroso. O acúmulo significativo de gelo varia de 1/4 de polegada a 1 polegada por hora. Os pescadores devem diminuir a velocidade e mudar de direção para reduzir o acúmulo de gelo. Além disso, remover o gelo durante o movimento também pode reduzir o risco. Ao pescar em águas tropicais, os pescadores não expõem o bacalhau à luz solar direta. Eles são armazenados em local mais fresco imediatamente após a captura. O resfriamento ajuda a retardar a deterioração, mas também evita que o sangue coagule muito rapidamente e reduza a qualidade da carne. No entanto, quando pescam em águas frias, os pescadores não têm de se preocupar com o fato de a temperatura ambiente afetar a qualidade do bacalhau. Depois de trazer o peixe para o barco, os pescadores começam a cortar a cabeça e a eviscerar o bacalhau o mais rápido possível, não só para garantir um abastecimento contínuo ao congelador, mas também para reduzir a taxa de deterioração do bacalhau. O fígado também é descartado pelos pescadores porque contém gorduras muito perecíveis e pode ficar rançoso mesmo em baixas temperaturas. Depois de eviscerado, o bacalhau é colocado num tanque de água fria, onde é submetido a um último enxaguamento. O bacalhau é rapidamente congelado e armazenado a baixas temperaturas a bordo. Portanto, não há limite de tempo de pesca. Isto aumenta o tempo gasto nos pesqueiros e melhora a economia da pesca. Também permite que o peixe seja distribuído a um mercado mais vasto e permaneça em boas condições. Não apenas pescando em mares frios, os pescadores também pescam no gelo. Tradicionalmente, a pesca no gelo envolve perfurar um buraco, pendurar a isca e esperar que os peixes ativos sigam a linha. Mas como os pescadores conhecem a variedade de peixes por trás daquela espessa camada de gelo? Embora a eletrônica tenha sido refinada e otimizada para a caça no gelo, ainda existe o desafio de determinar onde e quando os peixes se aproximam da isca. Graças ao sonar de varredura ao vivo, um plotter gráfico combinado com o sistema ao vivo ajuda os pescadores a localizar facilmente os peixes e vê-los nadando abaixo em tempo real. Isso significa que os pescadores passarão menos tempo perfurando o gelo e mais tempo lutando contra os peixes. Os pescadores de poleiro amarelo costumam perfurar gelo com 4 ou 5 centímetros de diâmetro porque os peixes são leves. Os pescadores de peixes maiores, como o salmão, costumam usar uma broca de gelo que criará um buraco maior, facilitando a retirada de peixes grandes do buraco no gelo. Para os pescadores de gelo,
fazer furos ou perfurar manualmente é bastante cansativo. Em vez disso, os pescadores podem escolher uma furadeira elétrica cara que proporcione velocidade e conveniência máximas. Ao escolher este método, os pescadores devem considerar o peso e a portabilidade, porque a broca pode ser limitada em algumas águas. A maioria dos peixes será encontrada perto do fundo, por isso é importante sondar o buraco no gelo para saber a que profundidade colocar a isca. Dependendo da tendência de natação de cada espécie de peixe, os pescadores têm uma forma adequada de colocar a isca perto do fundo ou logo abaixo do gelo. Além disso, os pescadores precisam manter suas iscas frescas, pois um peixe vivo é sempre mais atraente que um peixe morto. Eles são sempre cuidadosos e verificam o buraco no gelo pelo menos a cada 30 minutos. Isso garantirá que os buracos no gelo não estejam congelados e estejam em boas condições de funcionamento. Transportar equipamento para locais de pesca também é um problema difícil. Os pescadores devem usar motos de neve especificamente projetadas para movimentação no gelo. O dossel bloqueia o vento, tornando a pesca no gelo mais confortável. Existem muitos tipos de abrigos para pesca no gelo, desde simples quebra-ventos até casas móveis. Para pescar com segurança, os pescadores devem verificar constantemente a espessura do gelo quando se afastam da costa e usar coletes flutuantes. Nunca se aventure sozinho no gelo e carregue sempre um pedaço de corda. Evite também áreas que possam absorver o calor do sol e enfraquecer o gelo. Agora chegamos aos navios que operam no mar por 3 a 4 semanas, antes de retornar à costa, que são os navios pesqueiros do Caranguejo-Rei. Pescadores dispostos a correr riscos, as equipes de pesca do Caranguejo Real preferem ficar perto da borda do gelo porque os caranguejos reais preferem temperaturas geladas da água. Os caranguejos reais vivem ao redor das Ilhas Adak em profundidades que variam de 600 a 1.600 pés. Os pescadores devem marcar a profundidade de cada armadilha com uma boia para identificação. Essas embarcações de pesca normalmente variam de 50 a 300 pés de comprimento e são equipadas com grandes sistemas hidráulicos para levantar e abaixar armadilhas para caranguejos pesando até 700 libras. Esses sistemas hidráulicos também foram projetados para resistir ao frio do Alasca. Dependendo do tamanho do barco pesqueiro, as equipes terão entre 150 e 300 armadilhas por barco. Barcos de pesca maiores com 100 pés ou mais têm em média cerca de 250 armadilhas para caranguejos. Após 1 a 2 dias no mar, a armadilha é devolvida ao barco. Além do sistema hidráulico, os pescadores também devem auxiliar nesse processo. As armadilhas para caranguejos são descarregadas na área de classificação geral, onde os marinheiros identificam os caranguejos reais de acordo com os regulamentos. Os pescadores devem cumprir uma série de requisitos legais relativos ao tamanho do caranguejo real e à época de pesca. Apenas caranguejos reais machos podem ser mantidos, e as cotas são rigorosamente aplicadas. A armadilha em forma de caixa é feita de estrutura de aço e coberta com malha de aço para aumentar a qualidade de cada captura. No entanto, em clima gelado, o navio, o equipamento e as armadilhas para caranguejos congelaram. Os pescadores devem quebrar constantemente as camadas de gelo nas laterais dos barcos e dos instrumentos de pesca. Isso os ajudará a permanecer seguros durante a pesca. Além disso, a Comissão de Pescas também incentiva os navios a limitarem as armadilhas para caranguejos em condições de gelo, pois isso reduz a área de superfície que pode acumular gelo. A cota média por barco é de 124 mil libras, com receita total de aproximadamente USD 868 mil. O pagamento a cada pescador que trabalhou na viagem foi de aproximadamente USD 43.400. Em geral, essa é uma profissão que traz altos rendimentos, mas também traz muitos perigos. De acordo com estatísticas do Departamento do Trabalho, a pesca do caranguejo real do Alasca é a profissão com maior taxa de mortalidade.
As principais causas de morte incluem hipotermia ou afogamento. Os membros da tripulação também ficaram gravemente feridos ou mortos pelo equipamento pesado usado para capturar o caranguejo real ou pelos perigos do acúmulo de gelo no barco. O Atlântico Norte e o Ártico abrigam alguns dos melhores frutos do mar do mundo, entre eles o camarão de água fria. O ambiente frio das regiões norte cria condições de vida perfeitas para este camarão selvagem. As populações de camarões de água fria estendem-se do Canadá, a oeste, até o Mar de Barents, a leste. Os camarões de água fria crescem extremamente lentamente, por isso, os camarões apresentam firmeza, cor rosa brilhante e um sabor agradável e adocicado escuro. A pesca do camarão marinho ocorre em áreas remotas, sob condições climáticas adversas, exigindo que os navios sejam robustos para lidar com o desafio. Cerca de 2 a 4 horas depois de puxar a rede, os camarões são soltos no porão, onde uma esteira transportadora os leva até um tanque tampão abaixo do convés. Depois de classificados, os camarões que atenderem aos padrões serão cozidos ou armazenados a 21 graus Celsius negativos no porão do navio. De volta à terra, os navios levam o pescado para as fábricas de processamento. Aqui, camarões frescos congelados são descongelados suavemente e distribuídos ao mercado. Camarões cozidos são descascados, embalados e enviados para clientes em todo o mundo.